O desaparecimento do universo, capítulo 5, continuação. E o Gary, são de fato a mesma coisa, foi a última frase dele. E é puxar. Na doença, os pensamentos de ataque na mente, com frequência inconscientes, podem ser simbolizados por células do corpo atacando umas às outras, como no câncer ou na forma de inúmeras outras doenças. Em cada uma das fases da sua vida, sua infância, período escolar, todas as atividades participativas nas quais você se engajar através das décadas e diferentes carreiras que apresentam suas próprias variações da conversa tola de Maquiavel, você terá os conflitos que simbolizam a divisão. Se tiver sorte, seu país não vai entrar no mais especial de todos os conflitos, a guerra. Mas não se pode contar com isso, sem falar nas inúmeras oportunidades de violência que existem do berço ao túmulo. Esteja você vivendo ou não durante o que é ironicamente chamado tempos de paz. E tem um quadradinho aqui que fala: em cada fase da vida você terá os conflitos que simbolizam a divisão. A parte desses relacionamentos especiais de ódio, que podem parecer simplesmente na forma de não aprovar uma pessoa, você também terá relacionamentos especiais de amor. No entanto, como isso seria possível sem corpos? Já citamos o ensinamento do curso de que o corpo é o pensamento do pecado tornado carne e depois projetado para fora, produzindo o que parece ser uma parede de carne ao redor da mente, mantendo-a prisioneira. Esse é o tipo de amor que você gostaria de ter? O amor do Espírito Santo diz que os corpos não podem mantê-lo separado. Reconcilie-se consigo mesmo através do perdão, para que você e seus irmãos e irmãs possam ser um e ilimitados. Então, se tiver que escolher se unir aos corpos no nível da forma depois disso, estará apenas fazendo o que se espera que faça, as mesmas coisas que faria de qualquer maneira. Agora você faz isso com perdão e o Espírito Santo está com você. Em seus relacionamentos pessoais, Gary, o que acontece simbolicamente quando você tem uma desavença com alguém? E o Gary, nós nos separamos. Tudo bem, eu ouvi você. Não é contraditório dizer que não existe ninguém lá e depois virar e dizer que a única maneira de ir para casa é perdoar o que está lá fora. Porque você só está perdoando o que parece estar lá fora, o que é simbólico do que está na sua própria mente. Puxa, sim. E vamos falar mais sobre como fazer isso. Também, como já dissemos, nossas visitas serão mais curtas. Uma das razões para isso é porque a resposta do Espírito Santo é muito menos complicada do que os problemas aparentemente múltiplos do ego. Na verdade, uma das razões pelas quais um curso em milagres é tão longo é que, embora a verdade possa ser simples e consistente, seu ego não é. E ele precisa ser desfeito gradualmente. E o Gary, posso entender isso, mas também estava imaginando como esse novo roteiro aparentemente enorme se transformou de uma ideia indivisível para uma manifestação visível. Quero dizer, se já estava tudo traçado antes do tempo, como tudo que deve acontecer no universo caminha como se fosse um relógio, exatamente da maneira que deve acontecer? E a puxar. Você fez uma pergunta complicada, mas é interessante que tenha usado as palavras como um relógio. O universo é como um enorme relógio de corda, ou melhor, como um brinquedo de corda. Vamos usar seu sistema solar como um microcosmo e apenas uma das supostas forças da natureza como um exemplo. Isso não explica o quadro todo, mas vai lhe dar um gostinho das engenhosas formas de ilusão do ego. Embora a energia, que vamos chamar de Qi, seja uma ilusão, é uma parte importante de como o ego pega o roteiro que está na mente e o transforma de pensamento invisível em formas invisíveis, mas mensuráveis, e depois em manifestações visíveis, que você vê e experimenta. Isso, na verdade, acontece tudo de uma vez só, mas é necessário ser linear para que você entenda melhor. Por exemplo, vamos dizer que você pudesse olhar para seu planeta a partir do espaço, da metade da distância da Lua, e que pudesse ver o Ti, ou Qi. Seria possível ver que a Terra está completamente envolvida pelo Qi eletromagnético que é levado até ela, e através dela, na forma de um fluxo imenso de radiação do seu Sol. Esse fluxo de Qi está mudando constantemente, como Yin e Yang, entrando e saindo do equilíbrio, e todos os espaços entre esse equilíbrio. As mudanças no Qi são provocadas, por seu lado, pela radiação constantemente mutável do Sol. Agora, se você pudesse olhar para o Sol mais de perto, a partir do espaço,
veria o que poderia ser descrito como enormes oceanos de gás que estão sempre em rotação. O que poucos percebem é que esses oceanos de gás se comportam de maneira similar aos oceanos da Terra, assim como as marés dos oceanos da Terra estão sujeitas aos movimentos da sua Lua. As marés dos oceanos solares de gás estão sujeitas à atração e repulsão da interação total entre todos os planetas do seu sistema solar e até do universo além dele, o que é claro, está todo conectado. Isso provoca diferentes marés gasosas, manchas solares e outros eventos, o que por seu turno regula as mudanças nos fluxos de radiação enquanto ela é levada à Terra como partículas através do vento solar ou diretamente pela luz solar. Esse fluxo de radiação mutável, regulado pelo movimento dentro de todo o sistema solar, incluindo a Terra e a sua Lua, provoca mudanças correspondentes no Ki, que está ao redor do seu planeta, e envia campos eletromagnéticos para cada centímetro dele. Você não pode ver esses campos de Ki com seus olhos físicos, mas eles estão em todos os lugares, e você os atravessa a cada dia da sua vida. Eles regulam tudo a seu respeito, incluindo suas decisões e movimentos resultantes. Eles de fato são pensados a partir de um nível completamente diferente, transmutados na forma de Ki, dizendo-lhe o que pensar neste nível. Tudo o que você faz deriva do que pensa, e algumas vezes isso acontece instantaneamente, como um reflexo. Isso é verdadeiro para cada objeto animado e aparentemente inanimado que você possui. Como um exemplo simples de que forma você pensa que um pequeno pássaro, como uma andorinha, pode estar voando para a América do Sul, e aí de repente saber que deve fazer uma volta e começar a voar milhares de quilômetros que vão terminar na chegada à Califórnia, em geral na mesma época do ano? E o Gary, algumas pessoas diriam que é por causa de Deus, e outras usariam palavras como instinto ou natureza. Mas você está dizendo que o pássaro é controlado por controle remoto? E a puxar, de certa forma, sim. E você também, mantendo em mente que a palavra remoto é um termo relativo e que nós, na verdade, estamos falando sobre decisões que estão sendo vindas de um nível totalmente diferente da mente, que é algo não espacial. Sua experiência é que suas decisões são tomadas aqui, mas isso não é verdade. As decisões não são tomadas pelo cérebro humano, mais do que pelo cérebro daquele passarinho. Quando dissemos que você tem sido muito parecido com um robô, não estávamos brincando, mas o programador não é a outra pessoa. Não existe mais ninguém. Estamos falando sobre auto-pré-determinação. Seu destino neste nível foi selado pelo pacto que você fez com seu ego, não com Deus, que não faz pactos. Sua mente inteira do ego é o programador que envia sinais ao seu cérebro. Seu cérebro é apenas uma parte do hardware. Ele envia os sinais que dizem ao corpo ou à unidade de computador o que fazer, ver e sentir. Sua experiência é a de que você está aqui na tela do computador, separado de Deus, separado dos seus irmãos e irmãs, e ensinando o pensamento da separação e o conflito que vem com a dualidade de sua mente dividida. Seus irmãos e irmãs estão fazendo exatamente o que você quer que eles façam. Já citamos o ensinamento do curso que diz que você não percebe que está fazendo com que eles atuem para você. As mudanças nos campos eletromagnéticos regulam até como você vê as coisas. Dizer que algo é visível para você significa simplesmente que está situado na região do espectro eletromagnético que é perceptível à visão humana. E o Gary, ia puxar. O importante é que suas decisões não são realmente tomadas por você aqui. Elas foram tomadas em um nível totalmente diferente quando você concordou com o plano do ego. E a única maneira de escapar dessa caixa de Pandora é voltar à sua mente certa e escolher a interpretação alternativa do Espírito Santo sobre o que você vê, em vez da interpretação do seu ego, que o mantém preso ao roteiro. Poderia ser útil tentar se lembrar de que tudo isso é apenas uma gravação se repetindo. Por exemplo, como as gravações e informações do computador são armazenadas, até mesmo em disquetes, agora em CDs ou pendrives, e o Gary, em faixas eletromagnéticas. E a puxar algo muito versátil, como já dissemos durante nossa primeira visita, as invenções neste nível geralmente imitam algum aspecto do mundo que fez, algum aspecto do que a mente faz.
Você pode pensar que tem livre-arbítrio aqui e que pode determinar o que vai lhe acontecer, mas a verdade é que tudo já aconteceu. Você está apenas passando a fita, assistindo e ouvindo, pensando que tudo é real e o resultado da sua própria vontade ou acaso neste nível, em vez de um projeto de outro nível. Vamos parar por aqui para o mesmo capítulo em cenas do próximo. Esse capítulo é bem longo.